Olá, olá. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Oi, Cris, tudo bom? Que bom que tu tá aqui. Vamos esperar a Cláudia entrar para a gente começar a nossa live. Ó, a Cláudia chegou. Vamos aguardar. E deu certo. Oi, tá me ouvindo? Olá, tô ouvindo, tudo bem? Cris, tá nos Tudo ouvindo? bem, e por aí? Tudo bem. Deixa eu só ver se a Cris tá nos ouvindo direitinho, que por enquanto tá só Tá ela bom. ali. Eu com esse fone desse tamanho, se eu não estiver ouvindo, tá Aham. complicado. Oi, Daisy. Então, Gente, oi, vocês estão gente nos que tá escutando? entrando. Oi, Marcela. Comentem aí se vocês estão nos escutando bem. Acho que a gente pode começar meio que Acho que estão. introduzir, só relembrando que esse Isso, é um papo que a gente começou na outra semana, né? A gente isso. resolveu criar essas lives colaborativas, não só para a gente aqui trazer ideias, mas para a galera que está aí assistindo também poder compartilhar com a gente, né? Formas da gente lidar melhor com esse momento que a gente está vivendo, né, Helene? Nós chamamos lives colaborativas, né? A gente já fez duas, hoje é a terceira, e temos mais duas previstas. A primeira foi, a gente deu uma contextualizada do que estava acontecendo e pensamos já algumas formas de lidar com isso. A segunda foi com a Camila sobre inteligência emocional. Hoje vamos falar Que sobre foi muito organização. legal. Foi, né? E todas elas estão gravadas, se vocês quiserem, estão no meu Telegram e também no YouTube. E a próxima vai ser sobre o futuro do trabalho, com uma especialista, a Dati. E a Essa vai outra, ser na outra boa. semana, vai ser também com uma especialista, a Jana, que é sobre como a gente pode trabalhar colaborativamente. Então, fiquem ligados nas próximas. Então, Sim. né, vamos se Bom, apresentar, né? Porque na última vez que a gente fez é live, a gente não se verdade. apresentou. Eu sou a Helene, né? Então, vocês já me acompanham aqui no meu perfil, eu sou consultora de carreira. Eu ajudo, né, a reinventar pessoas e profissões, né, nas suas profissões. E, enfim, a gente está aqui criando novos projetos. Um deles é o Cocriar, que eu estou com a Cláudia, né, junto nisso. Eu moro em Portugal, né, atualmente. Já morei na Irlanda, na Alemanha, e sou brasileira, lógico, né. E, Cláudia, aí que a gente se conheceu na Irlanda, né? Então fala, Cláudia, agora. Sim. Eu estou em Dublin, a Helene está em Portugal, em Caldas da Rainha. A gente se conheceu em Dublin. Eu sou Cláudia, muito prazer para quem não me conhece. Sou jornalista, produtora de conteúdo e estou aqui na condição de uma desorganizada da quarentena, né? A Ah, Helene é nem é nada. organizada e eu sou desorganizada, então vou fazer perguntas, né? Para a gente ver como é que a gente vai lidar com esse momento em que tá tudo muito bagunçado. Não sei, na minha vida, acho que para todo mundo foi, tá um É, pouco eu bagunçado, né? também, né? É óbvio. Para mim também não Todos tá. os planos meio mudando, né? Exato. E um pouco de ansiedade com tanta informação que a gente está recebendo. Eu acho que a gente podia começar falando sobre essa questão da mudança de planos, né? Assim, como lidar com uma coisa que a gente não tem muito controle. Esse vírus veio, se espalhou pelo mundo, é um drama global, a gente está vendo as notícias aí. Ao mesmo tempo, está impactando na nossa vida familiar, pessoal, de trabalho, e não tem nada que a gente possa fazer senão tentar se adaptar, né? Que tu acha? Como que a gente pode tentar não pirar um pouco, não pirar demais nesse momento? Deixa eu só dar oi aqui. Oi, Camila. Oi, pessoal que Oi, chegou agora, Camila. né? Então, Oi, gente, todos que mudança de chegaram. planos, né? Eu acredito que eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de aprender a lidar com isso, né?
mais óbvia, porque na verdade sempre existiu mudanças de planos. E a gente tem essa ilusão de que a gente tem controle sobre as coisas, e a gente não tem. E eu acho que esse momento está nos trazendo uma oportunidade muito grande de a gente entender como lidar com isso, né? E aceitar, né? Porque não tem muito o que fazer a não ser aceitar. E lógico, né? Eu acho que aí é que vem a forma como a gente lida com aquilo que a gente tem, com o nosso tempo, né? Com a nossa organização. É ter um método, uma forma de se organizar que a gente consiga ter essa flexibilidade. Quando eu faço consultoria, porque eu tenho um modelo de consultoria individual, né? Sobre o que é o Criando Seu Próprio Tempo, né? Que é um programa que a gente está oferecendo e também a gente está oferecendo ele em grupo. Mas, enfim, o que eu estava querendo dizer é que eu sempre sugiro que as pessoas façam as suas organizações com lápis, porque, justamente por isso, porque é para mudar. Na verdade, a mudança é inevitável, então a gente tem que estar já viver a nossa vida sabendo disso, né? E mesmo assim viver, né? Mesmo assim fazer o que tem que fazer, planejar o que tem que planejar para, né, as coisas serem realizadas. Mas a gente precisa estar sempre, constantemente olhando para aquilo que a gente planeja, para aquilo que a gente organiza na nossa vida, para que a gente possa ver se faz sentido, se não faz, se tem que mudar, se não tem. Então, essa maleabilidade é muito importante na hora da organização do próprio tempo, né? A gente precisa estar sempre sabendo que pode mudar, né? E esse momento nos traz isso muito forte. Então, o que aconteceu aqui comigo foi, né, uma mudança bem considerável, porque eu tinha meu filho na creche, agora ele está em casa, meu marido também está em casa, ele tem que trabalhar também, mesmo em casa. Então, tudo mudou, Mães, sabe? A gente levantem a teve que mão aí, fazer. vocês que estão lidando com esse momento de filhos em casa. Muda tudo, Realmente, né? Com quem tem filho ainda filhos está. muda para todo mundo, né? Mas é todo um jogo de cintura para dar conta disso tudo, né? Então, eu tinha um horário de trabalho que era todas as manhãs, agora às vezes é manhã, às vezes é tarde, às vezes é noite, é quando dá. Então, Na né, verdade, agora a gente pede está mais tendo que ainda que a aceitar. gente se organize. A gente está Como, tendo que Cláudia? aceitar um pouco essa imperfeição das coisas, né? Que eu acho que Exato, é um pouco um jeito da gente poder se adaptar, né? exato. Olha o que a Camila falou aqui, o tempo sempre foi todo nosso. Mas agora, ai, perdi. Mas agora a gente está se dando conta disso e usar ele com inteligência e fluidez é que eu estou em busca. Exatamente, né? A gente, eu acho que haja cintura, que a Camila falou, por isso que eu tô fazendo os exercícios lá, a Camila sugeriu uns exercícios que é de rodar a cintura, assim, ó, depois vocês entrem no perfil dela. E é isso mesmo, né? A gente Adorei. precisa ter muita maleabilidade para conseguir isso, né? E na verdade, realmente, a gente é dono do nosso tempo, só que a gente está entregando isso para os outros constantemente. E agora não é diferente. E aí eu falo agora para quem, por exemplo, está com tempo de sobra, né? Ou enfim, não está trabalhando e tal. Que Muitas não está dessas no home pessoas office, né? estão, exato, essas pessoas também, muitas delas estão sobrecarregadas. Por quê? Porque tem um monte de informação sendo disponibilizada e aí querem fazer tudo, né? Eu também, Sim. daí voltando um Vários pouco no meu cursos exemplo, online, né? exato, vários livros, várias séries, vários filmes, tudo, né? E eu, por exemplo, tá mesmo com esse cenário, né, no início, logo quando começou esse monte de informação ser disponibilizada, eu queria fazer tudo. Eu me inscrevi em tudo que é curso e tal, e tava super empolgada, né? Aí depois, não, parou. Eu não vou fazer nenhum curso, porque eu mal tô dando conta do que eu tenho que fazer. Como é que eu vou fazer coisas a mais? E aí vem um ponto, né, Sim, que é importante, né? O que é prioridade? Esse é o primeiro ponto que eu sempre trago na consultoria e no workshop. O que é prioridade para você nesse momento? Né? E esse momento pede muito para a gente olhar para dentro. Claro que cada um tem que fazer a sua análise individual, mas eu acho que a gente também tem que olhar o contexto e entender que sinais, né, que o universo, que o mundo está nos dando agora. E isso é prioridade, olhar para dentro, olhar para nossa casa, para nossa família, para a gente, né? Então, a partir disso, sim, aí sim conseguir elencar o que é prioridade na sua vida. Falei demais, vai falar sim. um pouco agora, Cláudia. Não, eu ia ler uma pergunta da minha amiga Terena Miller, que está aqui hoje. Terena mandou um coraçãozinho aí. É como manter o foco em períodos de pressão como esse. Acho que tem a ver com o que tu estava falando, né? Às vezes, simplesmente tu tem que assumir que não vai dar para manter o foco nesse momento.
porque tem muita coisa acontecendo e é uma circunstância que a gente não estava preparado. Então, eu acho que em alguns momentos a gente tem que realmente assumir nossa imperfeição e pensar, bom, hoje eu não estou conseguindo dar conta. Amanhã vou tentar me organizar melhor, vou tentar administrar as coisas que não deram certo hoje. Eu queria dizer que eu já tô aplicando essa dica que tu deu do escrever as coisas a lápis, inclusive ficar um monte de sujeira de borracha na minha mesa agora, porque a minha agendinha tá toda a lápis, agora não tem mais nada a caneta, porque realmente as coisas, reuniões mudam de horário, ainda mais agora quem tá no home office, como a gente, que tem reuniões online o tempo todo, as reuniões mudam de horário, às vezes tu tem compromissos que tu tem que desmarcar porque não vai dar tempo. Então, realmente, tudo é muito incerto e a gente tem que estar adaptado e assumindo que nem sempre vai sair exatamente como a gente planejou, né? Exatamente. Até ontem também me fizeram uma pergunta no meus stories, eu deixei uma perguntinha lá e também foi a mesma pergunta, como manter o foco? Eu acho que não é sobre manter o foco, né? Eu acho que se perder, a gente vai perder o foco, inevitavelmente, mas a gente não perder de vista aquilo que é prioridade, aquilo que é essencial, aquilo que a gente quer, para que a gente consiga voltar para aquilo, né? A gente vai se perder, a gente vai sair, mas a gente precisa entender o que que é, para onde que eu estou indo, o que que é importante para mim e voltar, né? Eu acho que é mais sobre voltar a ter o foco do que manter o foco, né? E é isso, sabe? Eu acho É, que é sempre essa análise diária mesmo, diária de pensar o que que é importante para mim. Importante, a Camila falou aqui, ó, que a gente tem que fazer é nada mesmo, ficar um pouco sem dar muita atenção para a produtividade, né? Para esse paradigma da produtividade, de ter que fazer, fazer, fazer. Exato, sabe? E sim, prioridade, de repente, é isso, é parar de fazer um pouco as coisas, é ficar fazer sem nada, fazer né? nada. Fazer nada também é importante às vezes, né? Até porque eu acho que tá todo mundo, não sei, aqui nos comentários a galera pode me dizer, todo mundo tá com uma sensação de quanto mais informação, quanto mais essa pressão por ser produtiva, às vezes dá uma certa frustração, do tipo, eu não tô fazendo tudo que eu gostaria de estar fazendo nesse momento, e aí bate aquela bad, assim, né? De tipo, eu queria estar fazendo mais, mas ao mesmo tempo tu não tá fazendo tanta coisa, né? Isso que eu fico pensando, assim. A gente faz tanta coisa no nosso dia e às vezes ainda termina o dia com aquela sensação de parece que eu não fiz nada, né? Como Exato. lidar com isso? Eu me deparei com isso essa semana, sabe? Na verdade, eu acho que quase todos nós, talvez em algum nível, sentimos isso, essa questão de eu não sou boa o suficiente. Então eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, sempre estudando, sempre aprendendo, porque nunca é bom o suficiente. Daí a gente olha para o lado, tem alguém da nossa área que está ali fazendo muitas coisas bombásticas e a gente, ai meu Deus, eu tenho que fazer mais. Arrasando, tá todo mundo lá fora Exato, arrasando e como a se gente todo não, mundo né? realmente tivesse, né? A gente não vê o que está por trás daquilo lá, né? O que, que aquela pessoa está abdicando para estar fazendo aquilo, que talvez seja muito mais importante do que estar fazendo aquilo que ela está fazendo. Então, é por isso que a Camila traz muito, tem trazido muito isso, né? A Camila, ela está aqui no nosso bate-papo, ela fez a última live, e depois vocês podem acessar, se quiserem, me peçam depois que eu mando o link. Mas ela fala muito que é o momento da gente olhar para dentro, né? Para a gente olhar para a nossa própria sabedoria. A gente está muito buscando as respostas lá de fora e não está olhando para dentro. Então, se for para priorizar uma coisa, vamos priorizar ouvir essas respostas, porque daí a gente vai entender que a gente já tem as respostas. Enquanto a gente estiver consumindo coisas externas, até ela falou aqui, esse consumismo de conteúdos que agora a gente está tendo, menos a gente vai conseguir olhar para aquilo que a gente já tem. E aí menos a gente vai reconhecer. E mais a gente vai querer estar indo atrás disso que não tem fim, porque a informação não tem fim nunca. A gente nunca vai achar que está bom. Então, eu acho que é o Sim. momento mesmo da gente olhar e entender. Poxa, eu tenho muito, eu faço muito, eu já tenho muito com o que eu estou fazendo. Então, também tem isso, sabe, que eu queria incluir. Eu fiz uma enquete nos meus stories perguntando como é que estava o tempo aí para as pessoas, se estava tempo sobrando ou tempo faltando. 85% das pessoas disseram que estão com o tempo faltando. Então eu imagino que mesmo quem está em casa e quem não está nesse regime de home office, que é o nosso caso. Ixi, será que eu travei também ou foi só a Cláudia? Alguém fala aí. Ah, voltou.
Opa, desculpa. Deu uma Será travada que aí. eu pausei? Não, eu Não, acho que só travou. eu ia dizer que as pessoas estão fazendo mais coisas nesse momento, muito provavelmente porque estão tendo que cozinhar mais, estão tendo que lavar mais roupa, fazer mais limpeza por conta dessa questão da higienização, né? E é muito difícil a gente só agregar mais e mais funções e não deixar nada de lado, né? Isso é uma das coisas. Exato, é. E com criança, então, isso tudo é pior. Pode falar, Oi? Cláudia. Não, Pode isso é uma falar. das coisas que tu, nesse workshop do Criando Seu Próprio Tempo, a ideia é trabalhar um pouco com isso, né? Se tu tem com quem Ih, tá travando. distribuir algumas coisas, né? Falou em distribuir? Em delegar e Isso, distribuir. isso. Não, é que bem na hora travou. O pessoal aqui tá dizendo, não aguento mais lavar roupa, não aguento mais cozinhar, exatamente. Exatamente. Eu nunca limpei tanto a casa da vida. Eu nunca tive tanta A gente louça fica na minha vida. paranoico, né? E delegar, né? Distribuir, enfim, terceirizar. Eu acho que isso é super importante também. Nós, mulheres, não é regra, tá, gente? Vamos deixar bem claro aqui. Talvez não seja o seu caso. Mas nós, mulheres, tendemos a achar que só nós sabemos fazer determinadas coisas de casa. Talvez a gente É, saiba realmente, isso tenha é habilidade verdade. mais, porque sempre foi, né, delegado para a mulher fazer isso. Mas existe, às vezes, né, não é todo mundo que tem, um parceiro que tem capacidade total de fazer as coisas e que pode desenvolver essa habilidade conforme mais ele for fazendo, né? Só que não vai sair exatamente do nosso jeito, mas vai sair. Então a gente tem que aprender também a entregar aquilo que a gente, né, aquelas outras atividades, algumas atividades para esse parceiro, para que a coisa fique justa. Porque senão a gente acaba se sobrecarregando ainda mais. E é sempre assim, a mulher sempre está muito mais sobrecarregada. Porque a gente também acha que só a gente dá conta. Eu sei que existe todo um sistema, existe os homens que também não querem, né? Tem muitos homens que são folgados mesmo, né? A gente não pode também tirar, mas também existe muito da gente ser responsável por essa realidade. Da gente ainda manter isso acontecendo. E não dá mais, né? Eu acho que agora chegou um momento que a gente está dentro de casa para isso também, para começar também, vamos equilibrar os papéis, vamos lá, né? Vamos participar também da casa, porque a gente, né, a casa é nossa, não é só minha, né? Então, E esse é um momento de repensar isso também, nessa questão da redistribuição de tarefas dentro de casa. Porque se já existia alguma espécie de desequilíbrio, que é normal ter, às vezes alguém sobrecarrega um pouco mais, um pouco menos, mas se já existe um certo desequilíbrio muito grande, que uma pessoa está realmente assumindo muita coisa, nesse momento vai ficar pior, né? Então é exato. realmente o momento de pensar, será que eu não estou pegando coisa demais? Será que a gente não poderia distribuir algumas tarefas agora, já que a gente está em casa, né? Tá todo mundo aqui, até as crianças podem fazer várias coisas, né? Exato. E, Aqui até o e Theo muitas ajuda. mães incentivam isso, né? Tipo assim, desde pequenininhos já guardando seus próprios brinquedos, não, assim, aprendendo a colaborar, né? Exato. E até pegando, né, um gancho para essa parte doméstica, né, uma coisa que talvez, para mim é uma coisa comum, tá? Talvez para muita pessoa é, mas não sei, eu vou falar isso porque é uma coisa que me vem na cabeça que me ajuda muito já antes de tudo isso, né? A gente aqui em casa, a gente faz cardápio semanal para quem cozinha. A maioria das pessoas hoje estão cozinhando em casa. Agora, na verdade, a gente está fazendo para 15 dias. A gente faz, a gente elenca o que a gente vai comer, né? A gente faz vários pratos. Mas, depois que tu faz isso, tu pode levantar todas as coisas, a lista de compras, já ir no mercado, comprar tudo e já vai ter, claro, ele tem algumas coisas que precisa ir lá, tipo um pão, uma coisa que, né, vence, mas o grosso, né, da coisa já dá para comprar tudo numa ida só no mercado e isso otimiza muito tempo. O resumo de tudo é para chegar nesse ponto, né? Coisas que a gente pode fazer que pode aumentar o nosso tempo, porque essas idas e voltas no mercado, isso perde muito tempo, né? Quando a gente vai assim, só e vou no mercado e compro tudo que eu achar que tem que comprar, daí chego em casa e penso no que eu vou cozinhar. Mas aí falta uma coisa, aí tem que voltar no mercado.
Então, isso é uma pequena coisa que dá para Sim, fazer, mas dá para ajudar muito, sabe? A gente fazia antes para semana, agora eu estou fazendo mais até para evitar ir no mercado, né? Mas se fizer só para semana já é muito. E aqui outra coisa que a gente faz aqui em casa, a gente não cozinha todos os dias, tá? Senão eu ia ficar louca. A gente faz comida para 2 dias, sabe? Que daí não fica também todo o tempo a gente cozinhando. Então são algumas alternativas, né? Eu quis dar aqui, vá que ajude alguém, né? Que é muito simples, mas que sim. também poupa, né, o tempo da gente. E Não quem sei se tem tá, alguma coisa. Vamos ler também um pouquinho o que estão quem falando. tem dicas aí dessa parte doméstica, mande nos comentários, porque a gente está sempre precisando aqui. Eu, nesse domingo, Exato. nesse fim de semana, eu resolvi fazer algumas comidas meio adiantadas para a semana, congelei, porque eu vi que durante a semana eu não estava conseguindo. Então, são essas técnicas que a gente tenta fazer um pouco de aproveitar o fim de semana para adiantar algumas tarefas, acho que também é legal, né? Mas tu ia ler Sim. os comentários, pode ler aí. Deixa eu ver aqui. Debs. Eu não sei, tu conhece ela? Bom, acho que Sim, a chamam ela de Deb. Debs, né? Oi, Deb. Uhum. O pior para mim é que tem prazos correndo que não vão ser suspensos, apesar de sabermos que não estamos sendo produtivos como em outros momentos. É, Aí vem a questão de realmente reservar espaços para fazer aquilo. Eu não sei como é que é a tua situação, né, Debs? Eu não sei se tu trabalha, se tem filhos, se tem outras coisas aí correndo em paralelo. Mas eu acho que isso é realmente ter que. Eu acho que é bom dividir em pequenas tarefas e distribuir isso ao longo da semana. Eu acho que isso pode te ajudar, é muito específico, a gente não sabe o que fazer. Para ti também não se sentir nessa de que tá procrastinando, sabe? Se fizer um pouquinho por dia, considerando um prazo, sei lá, daqui a uma semana, não deixar para o último dia e fazendo um pouquinho, tu vai sentir que tá fazendo alguma coisa, tá avançando e ao mesmo tempo tu tá conseguindo lidar com as outras coisas, né, em paralelo. Eu pelo menos acho que talvez isso ajude, né? Não sei eu se tu quer vi colocar alguma coisa, Cláudia. algumas empresas que estão trabalhando online nesse momento, elas estão criando alguns encontros ali online, alguns hangouts com as pessoas que trabalham para compartilhar um pouco dessa questão emocional, né? Que era que vocês estavam falando na live passada. Nesse momento em que a gente não está tão produtivo, talvez muitos de nós não estejamos tão produtivos quanto o normal por conta dessa situação, por conta da quantidade de informação, né? Eu acho que criar espaços, não necessariamente com todo mundo que trabalha contigo, mas com algumas pessoas, com um núcleo, Né? sei lá, 2, 3 pessoas, já é legal para a gente compartilhar um pouco dessa sensação de às vezes não estar rendendo tanto. Travou de novo. Opa, Mas eu vou. Ah, voltou. não sei Voltou. Isso por é que uma que tá boa mesmo. pausando. Parece que tá falhando a internet. Uma outra. Ah, eu lembrei de uma coisa, agora eu me perdi. Vamos seguir aqui os comentários, depois eu me lembro. Tem uma dica Tá muito legal aparecendo da pra ti minha. aí, porque pra mim sumiu tudo agora os comentários. Ah, não voltou. Pode Tem falar. uma dica muito legal da minha prima, Raquel, que está aqui no chat. Ela faz uma coisa de organização da casa que eu acho muito bacana, que é ela sempre procura cuidá-la na. Voltou? Tá Voltou. travando. Cada dia da semana ela cuida de um dos cômodos da casa. Ela acabou de dar essa dica aqui. Você mantém a casa organizada e no dia específico de Ah, cada legal. cômodo dá uma atenção especial naquele cômodo. Então, hoje, digamos que eu só vou cuidar da minha cozinha. Eu não vou cuidar de tudo, porque isso já vai liberar um pouco de trabalho para a gente não deixar toda a faxina lá para o final de semana ou para o tempo que a gente estiver livre, né? Ótima ideia. Deixa eu ler uma frase da Camila aqui, ó. Mulheres, parem de maternar seus maridos. Nós colaboramos a infantilizar o masculino no mundo. Deixe os homens serem homens. Ai, adorei. Essa Exatamente. semana eu estava lembrando muito disso, que é uma coisa que eu acho que a gente traz da nossa família, assim, né? Eu lembro da minha avó falando assim, que o teu avô não sabe fazer nada, que ele não sabe cozinhar.
ela tinha uma grande exigência com ele e ela nunca queria que ele fizesse as coisas porque ele não fazia do jeito como ela estava acostumadíssima a fazer. E a gente pega um pouco disso também na nossa vida, né? A gente está Sim. acostumada a fazer as coisas de determinado jeito e aí espera que o outro faça daquele mesmo jeito, mas às vezes não vai acontecer, entendeu? Cada um tem o seu próprio jeito. A gente tem que entender isso também, né? Isso serve para o trabalho, né? Muitas vezes, pelo menos nos trabalhos, quando eu trabalhava em empresa, eu via que as pessoas que estavam mais ocupadas eram aquelas que mais centralizavam, porque elas achavam que os outros não tinham capacidade de fazer. É só elas que tinham capacidade, né? E no fim, o que acabava acontecendo? Elas não entregavam nos prazos, elas tinham que trabalhar muito tempo a mais, elas prejudicavam a própria saúde. Então, a gente precisa aprender a deixar o outro fazer. O outro tem capacidade de fazer do jeito dele. Talvez não seja do seu jeito, mas é do jeito dele. E ele também tem que ter essa oportunidade, né? É, isso é um jeito legal de equilibrar um pouco mais as tarefas, né? Cada um tem o seu Exato. tempo certo de fazer. E agora a Daisy comentou uma coisa legal aqui. Ela falou: mesmo eu que moro sozinha, também não me atenho a cozinhar todo dia, tentando adequar o home office ao excesso de tempo, nova rotina. Na verdade, é criar uma nova rotina realmente, né? Aqui em casa, por exemplo, a gente percebeu que a gente está tendo que ter uma preparação para o almoço, porque antes eu sempre trabalhei em home office, mas eu tinha o meu almoço e estava ali pronto. Agora, quando somos dois em casa, e aí, quem é que vai cozinhar hoje, né? Então, no Uhum. momento que os dois estão trabalhando home office, a gente tem que tentar distribuir. Dias eu Travou. posso, eu cozinho, outros dias o Bito cozinha, e assim vai indo, né? Exato. Aqui quem cozinha é meu marido. Mas igual, eu sou assistente dele. Então a gente deixa para fazer no final do dia. Ou, enfim, no final de semana e tal. Não na hora do trabalho. Que daí na hora que a gente vai trabalhar, ou ele vai trabalhar e eu fico com meu filho e vice-versa, a comida já está pronta, sabe? A gente não precisa ficar se preocupando com mais isso durante o dia, né? E teve, acho que foi a Daisy também que comentou que agora os pais estão voltando a educar os filhos, né? Que grande oportunidade, né? Que a gente está tendo de conviver com nossos filhos, né? Eu tô achando isso o máximo. Na verdade, eu já ficava meio período só com o Theo, né? Porque eu não queria ainda que ele ficasse turno integral. E eu tô achando muito bom. Se eu pudesse ter essa vida que a gente tem hoje, de poder revezar com o pai, assim, e ele tá sempre em casa, para mim seria maravilhoso, sabe? Porque é muito bom a gente poder se apropriar dos nossos filhos, né? E não delegar para outras pessoas. E é para isso que a gente é pai, né, e mãe. Sim, A gente não é pai e mãe para é delegar para outros, verdade. né? É uma coisa que a gente poderia falar é justamente sobre essas mudanças que vão acontecer daqui para frente, porque eu imagino que esse período ele vai mudar para sempre as nossas relações, né? Exato. Então, é possível que a gente consiga adotar algumas práticas boas desse momento para levar para frente, algumas práticas de organização, de distribuição de tarefas, enfim, de equilibrar, tentar equilibrar vida pessoal com trabalho, filhos com trabalho, né? Acho que tem Uhum. muita coisa que a gente pode Pra, aprender com esse momento, né? exato. Para mim as coisas estão tão entrelaçadas assim, sabe? E eu tô achando isso tão bom, sabe? Tão bom não ter essa coisa assim, tipo, trabalho, aí depois casa, sabe? Isso para mim tá muito bom. Não sei, né? Cada um, claro, cada um. É que eu já trabalhava em casa, então já teve essa transição, né? Claro que quem tava lá na empresa e vem para casa dá um choque, né? Mas para mim tá ficando bom assim, sabe? Uma coisa que não é tão rígida, sabe? De ter que ficar ali sentado, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Eu posso agora ali terminar a live lá, ficar um pouquinho com meu filho, volto, sabe? Então, é uma coisa mais leve. Era a vida que eu queria ter, sabe? Poder trabalhar e estar com meu filho ali perto. Não sei, né? Não é todo mundo, mas Sim. vamos ver o que a Aqui Daisy tem falou. alguns comentários legais. Ó, a Raquel falou assim: ah, que dessa forma valorizam os professores também, é verdade. É, os professores fazem muita diferença nesse momento, né? Mesmo à distância e ao longo de todo o processo educativo da criança, né? E eles podem Exato. colaborar muito com
com essa questão da convivência, com esse incentivo à convivência com os pais nas tarefas, envolvendo os pais nas tarefas, enfim, tu pode falar mais sobre isso. Exato, eu acho que cada um tem o seu papel, né? O importante é a gente entender qual é o papel do professor, qual é o papel dos pais, né? E a gente entender que um ou outro são importantes, né? Quando a gente tem o apoio do professor, as coisas saem melhor e vice-versa, né, para o professor. E eu acho que esse momento está mostrando muito isso, né? Que os professores estão precisando dos pais para que as coisas que eles estão passando sejam feitas, né, em casa. Porque, pelo que eu não tenho filho em fase escolar, então não sei muito bem como é que está acontecendo. Mas pelo que eu falo com minhas amigas, os professores estão mandando lições, às vezes até dando aula à distância, né? O que é muito legal também, porque está abrindo uma outra possibilidade que não era Exato. possível, né? Até um mês atrás não era possível ter aula à distância. Hoje é a realidade, né? Isso é muito legal. Muito legal. A gente também tem que começar a perceber tudo isso que está surgindo, né? Que é legal e assustador ao mesmo tempo, né? Porque a gente ainda não sabe lidar com essas mudanças. Exatamente. E uma coisa que a gente poderia falar também sobre essa questão de planos, de mudança de planos, é o que fazer com aqueles planos que a gente tinha já planejados nesse momento em que tudo mudou, né? E como não Sim. enlouquecer com as coisas que a gente meio que já tinha programado, férias, viagem e outras coisas que, enfim, do nosso dia a dia aí, que projetos que às vezes a gente de repente vai ter que adiar, né? Como lidar com essa questão, porque estamos num momento que a gente não sabe quanto tempo vai durar isso, né? É. Eu acho que uma possibilidade é pensar em formas de readaptar, né, para essa realidade, ver o que é possível fazer agora, o que já dá para ir fazendo. Algumas coisas já podem, eu acho que, na verdade, é para instigar a criatividade da gente mesmo, né? Porque tem algumas coisas que a gente acha, não, isso daqui não tem o que fazer. Mas às vezes tem. A gente só não pensou sobre isso ainda. Então, eu acho que é um momento da gente usar muito a nossa criatividade para readaptar ou não tem o que fazer, esperar. Esperar mesmo, porque não tem. Por exemplo, a minha mãe vinha para cá em junho. Ela já foi cancelado o voo dela. O que a gente vai fazer? Eu tô a gente tá, o Theo ainda não foi pro Brasil desde quando ele nasceu, tá com 2 anos. A gente quer ir pro final do ano para lá. A gente estava até querendo já comprar passagem agora para ver se conseguia mais barato. Não podemos. O que a gente vai fazer? Aceitar, sabe? Eu acho que não tem, sabe? Eu acho que a gente tem que parar de brigar com a realidade, porque se uma amiga minha fala, quando a gente briga com a realidade, a gente perde. Então, a gente tem que aceitar e começar a viver um dia mais de cada vez. Ter plano, sim, né? O plano da gente ir para o Brasil, ele existe. Mas aguardar o tempo das coisas, né? Aguardar que as coisas vão se respondendo e mostra pra gente se a gente vai ou não. Sabe? Eu acho que esse equilíbrio entre planejar e aguardar a vida mandar as respostas, para não falar Deus, o universo, né? Porque cada um aqui tem a sua crença, mas Uhum. a gente precisa dar o nosso passo, mas esperar um pouco as respostas virem, sabe? Por isso que até uma da parte da consultoria, né, quando chega na parte do planejamento, eu coloco lá, Cláudia, que tu viu, né? Qual é a primeira ação a ser feita quando a gente tem um projeto, quando a gente tem alguma coisa, enfim, que a gente está planejado. Porque o mais importante é a gente dar o primeiro passo. Porque às vezes a gente acha que tem todos os passos mapeados, só que depois que a gente dá o primeiro passo, a gente muda a nossa visão, a gente vê outras coisas e muda o próximo passo. E também é uma forma também de não ficar parado, sabe? Quando a gente tem um projeto muito grande e a gente não sabe por onde começar e acha que é tão grande, então nem vou começar. Então pensa só na primeira coisa a ser feita, porque depois que fizer aquela primeira coisa, a gente já consegue ver a próxima, a gente já tem uma visão melhor, aí na próxima já consegue ver mais 3 coisas a serem feitas, e assim vai, sabe? Então é muito uma harmonia entre o plano e viver, né, aquilo que a gente está querendo viver, para as coisas irem se adaptando a isso. Será que eu fui clara, Sim, Cláudia? sim, super clara. Eu tô vendo a minha mãe está aqui no chat, aqui nos Olha, que comentários, fazendo um honra! comentário. Ela disse assim, uma coisa Ó, interessante de se pensar
é sobre essa nova maneira de trabalhar em casa, né? A tecnologia ajudou muito, viu que era possível e todos estão se adaptando muito bem. Agora, mesmo quem não estava tão acostumado com a tecnologia, está tendo que se acostumar agora de algum jeito, né? Porque agora, pela necessidade, até o aniversário agora vira online, né? Né, Helene? O cantar A gente parabéns fez um online, porque a parabéns gente não online pode pro estar meu lá. filho. E mesmo quem não está muito acostumado com toda essa parafernália tecnológica, tá começando a aprender agora, e é uma coisa nova que gera também incerteza, mas gera aprendizado, né? Tudo que gera incerteza é aprendizado para nós, né? Exato. Olha, a Deise falou uma coisa bem importante. Programação semanal, acredito que seja a nova alternativa para se adequar à situação, que é imprevisível no nosso agora. Exatamente. Na verdade, assim, sempre a gente, cada vez, né, a gente tem que planejar para menos tempo. Já planejar um ano já era difícil antes de tudo isso, É, né? Eu acredito que no o mês, claro, né, tu tem coisas macros que tu quer realizar durante o ano, né? E, enfim, mesmo que a gente esteja no momento de estabilidade, por exemplo, eu sei que eu quero ir para o Brasil no final do ano, então é uma coisa que está lá, planejada lá, não sei se vai dar ou não, mas o mês, é muito mais foco no mês e agora mais ainda o foco na semana mesmo. A gente vê o que a gente tem para a próxima semana. Acho que ainda dá para considerar um mês, mas né, a lápis. A lápis, porque pode mudar. Então vamos para a a semana, que lápis. também é a lápis, porque também pode mudar. Todo dia está mudando muito. Então, e isso tem uma coisa, um lado que assusta, mas tem um lado bom, né? Da gente não ficar tão rígido como a gente estava até agora, né? A gente poder, que nem eu tinha uma reunião com a Cláudia esses dias, na segunda, acho que foi, daí eu falei com ela, daí a gente já mudou para terça muito fácil, e daí na terça a gente não conseguiu no horário, daí a gente conseguiu a hora que deu, sabe, a gente consegue alocar as coisas mais fáceis agora, sabe, não é tão, desmarquei, só vou conseguir marcar semana que vem, sabe, porque como tá mudando tudo, então tá mais fácil de alocar as coisas que a gente quer fazer. Por outro lado, né, tirando o lado que é instável, mas também tem essa flexibilidade, né? Eu acho que uma coisa legal desse workshop que a gente está propondo para a galera aí, e as inscrições estão abertas para quem quiser participar, é essa possibilidade da gente criar certas pausas para a gente, né, nesse momento, que eu acho que é muito importante ter certos momentos para a gente criar uma pausa, até para a gente poder ser grato por tudo que a gente tem. Às vezes a gente está se enlouquecendo porque tem família, porque tem trabalho, mas que bom que a gente tem família, que bom que a gente tem trabalho, né? Que bom que as coisas estão, todas essas coisas a gente tem na nossa vida. E às vezes, se a gente não para, não cria um certo tempo para poder agradecer, para poder se sentir grato, passa tão batido, passa tão rápido e a gente nem percebe o valor, né? De certas coisas, o valor de ter o seu filho em casa, o valor de estar todo mundo junto, essas coisas essenciais que às vezes a gente não, na correria não consegue dar devida atenção, né? A gente está tendo esse momento, essa oportunidade para dar atenção agora, né? Exato. E assim, né, de novo eu cito a Camila, né, que a gente fala, e ela e várias pessoas têm falado, né, que é um momento da gente olhar para dentro. Mas eu vejo que tem muita gente que está tão sobrecarregada de coisa que não consegue ter esse tempo para olhar para dentro, né? E aí é que vem, por isso que até quando eu estava falando sobre essa live, a gente tem que pensar, tá, e o que eu faço na prática para ter esse tempo para olhar para dentro, né? Que é, eu acho que eu vejo que é aí que eu acho que as pessoas ficam um pouco mais ansiosas e angustiadas e até frustradas, porque às vezes muita gente gostaria de estar meditando, mas não consegue. Muita gente gostaria de estar fazendo exercício, mas não consegue, sabe? E o que eu faço para isso, né? Como é que eu faço isso acontecer na minha vida? Então, é aí que vem a parte prática da coisa, né? Que é fazer esse tempo acontecer. E, de novo, eu volto para o ponto que eu comecei falando, que é o principal para mim: prioridades. A gente precisa aprender a focar naquilo que realmente é importante e descartar aquilo que não é. Só que a gente precisa parar para fazer isso, né? 5 minutos que seja no dia. O que é importante para me fazer hoje? O que é essencial?
se eu não fiz, se eu fizer, quer dizer, se eu deixar de fazer, vai me prejudicar porque isso é importante para mim. Ou é um prazo que eu tenho que entregar para o meu trabalho. É isso que tem que colocar energia. Não é na rede social, não é nos 1000 cursos que estão aparecendo, não é nas 1000 séries que estão aparecendo, é naquilo que é básico. E daí sobrou tempo, aí vai para o resto, sabe? A gente tem que aprender a dizer não. Isso aqui não. Não é porque está todo mundo fazendo que eu também tenho que fazer. Isso não vai servir para mim, porque se eu fizer isso, eu vou estar deixando de fazer aquilo que é importante para mim, e aí isso vai me frustrar. Então, assim, é um Eu exercício de acho. muita limites a gente precisa dar. Acho que isso é uma das coisas mais difíceis desse processo, é o dizer não, porque a tendência, eu pelo menos estou falando por mim, né? A minha tendência é É, dizer sim para tudo, e é tudo prioridade nesse momento, e aí vira um peso nas tuas costas, e tu não sabe como lidar, só pensa assim, meu Deus, eu tenho que dar conta das coisas, sem nem pensar assim, tá, mas por que que eu tô fazendo isso? Qual o propósito disso? Eu preciso exato. fazer realmente isso agora, né? Ou não, eu posso fazer em outro momento. Essa questão dos cursos online, que agora tá todo mundo falando sobre os cursos gratuitos, nossa, é ótimo, mas assim, realmente, eu agora, nesse momento, eu já defini que eu não vou fazer nenhum curso, porque eu não tenho tempo de fazer nenhum curso. Então, é uma pena, mas para mim isso não é prioridade agora, né? Então, acho que a gente tem que fazer esse exercício quase que diariamente, né, Eline? Uhum, exato, é toda vez. A Cláudia diz que ela tem questões com organização. Na verdade, não, não é com organização, é com priorização. E é por isso, porque ela também não, ela não consegue dizer não para as coisas que são legais, e tudo bem, né? Porque tem muita coisa legal para fazer, e projetos e ideias. Mas, como eu falei para ela um dia, não é que tu precisa dizer não, talvez, mas alocar no tempo. Tá, esse eu vou fazer agora, em maio eu vou fazer esse, em abril, em junho eu vou fazer esse, e assim por diante, sabe? Para que a coisa não fique Sim, todas ao mesmo tempo, porque senão não tem como. E aí o que, que acontece com a porque Cláudia? Ela aí, trabalha final de semana. sim, trabalho de noite, trabalho final de semana, Exato. feriados. Ó, O que não é a Deise saudável, né? comentou uma coisa que eu acho que tem a ver com isso. Ela disse: Meninas, vocês observaram o quão grande se tornou a busca por meditação e práticas de interiorização? Eu acho que esse é justamente o motivo. Eu acho que essa ansiedade que a gente está tentando lidar, né, no dia a dia, está fazendo com que a gente tenha que fazer um pouco essa pausa de interiorizar, de olhar para si mesmo, de respirar, né, de fazer pausas realmente, né, para poder lidar com o volume de informação que a gente está lidando e que muitas vezes não são informações tão positivas quanto essa questão dos cursos online. Às vezes são notícias, são coisas ruins que a gente nem gostaria de saber, mas temos que lidar com isso, né? Tem que saber o momento de desligar um pouquinho o noticiário e a rede social para dar uma respirada e dar uma desligada um pouco do mundo, né? A minha preocupação com isso, né, com essa questão de ter aumentado a busca por meditação, é que tem aumentado a busca e não a meditação em si, entende? O que eu tô querendo dizer? Porque a gente fica muito na, não, eu vou pesquisar, tem essa aqui que me mandou tal meditação, essa aqui que mudei, e aí tu vai, não, eu vou juntar tudo aqui, depois eu vou fazer e não faz. E na verdade, tá, né, tem várias coisas disponíveis. O mais importante é a gente pegar uma dessas coisas e fazer. Né? O mais Sim, simples que for, nem que seja só sentar e ficar respirando 5 minutos em silêncio. Né? Espero que não seja só a busca que tenha aumentado, mas a prática da meditação, né? Porque é isso que a gente precisa. E assim, não vamos para o exagero, sabe? Vamos para os 5 minutos. E aí vai para tudo, né? Às vezes a gente quer fazer determinadas coisas, mas quer começar já fazendo 1 hora, ou fazer exercício todos os dias, em vez de ser 2 vezes por semana, sabe? E é tudo ou nada, né? E por isso que as coisas não vão para é, frente, porque a gente não respeita o nosso tempo e a evolução das coisas, né? A gente pode começar com 1 vez por semana, depois aumentar para 2. Pode começar com 2 minutos, aumentar para 5, aumentar para 10. Se achar que deve, sabe? Eu acho que aí é que vem o olhar para dentro, de entender o que faz sentido para mim. Se para mim 10 minutos tá bom, tá bom. Não é porque a fulana, o mestre, está dizendo lá fora que tem que meditar 1 hora por dia.
E É então verdade. tem isso também. E essas A Adriane questões falou de. busca e não a prática. Esse é o meu medo, né? Espero que. Eu acho que talvez isso seja o primeiro passo, né? Mas eu acho que talvez vamos pensar que vamos para o segundo passo, né? Que é colocar em prática aquilo que a gente já tem. E parar de buscar mais, né? Porque não vai ser essa busca que vai nos ajudar, vai ser a prática daquilo que a gente está buscando. Sim, e as regras são diferentes. Elas não são as mesmas para todo mundo, né? Às vezes a Exato. gente quer fazer porque está todo mundo fazendo, mas não necessariamente aquilo vai fazer sentido para ti, é, tanto quanto para outra pessoa, né? Sim. E isso é uma coisa, enquanto estava falando aí, eu estava pensando sobre a questão do autocuidado. A gente está vivendo um momento de tentar praticar um pouco mais o cuidado com a gente mesmo, porque a gente tende a cuidar mais do outro com mais carinho do que a gente se cuida. Então, eu estava falando com uma amiga agora há pouco e estava insistindo para ela. Eu tinha um horário marcado, uma reunião com ela, e ela disse que ela estava com febre. Ela disse assim: não, mas vamos manter nossa reunião, sim, porque eu não consigo ficar parada, eu tenho que fazer essa reunião. Aí eu disse para ela, Imagino. se fosse com qualquer outra pessoa da família dela, ela já ia obrigar, para, tu não vai fazer reunião nenhuma. Mas como era ela Imagino. mesma, ela queria fazer reunião assim, doente ou não estando bem, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que fazer um exercício mesmo de não forçar a barra em momentos que a gente não tá legal, né? Exatamente. Isso é muito legal, porque eu comecei a fazer isso. Eu comecei a respeitar mais. Isso não é uma coisa, não é uma coisa de sempre, é uma coisa recente. Eu comecei a respeitar os meus ritmos. E eu sei que em alguns momentos do mês, e todos nós mulheres, né? Acho que só tem mulheres aqui, não sei. Sabemos que a gente tem ciclos, né? E quando eu comecei a respeitar os meus ciclos e parar e desacelerar quando precisa, eu comecei a ficar muito mais produtiva naqueles períodos que eu estava bem. Eu faço muito mais coisas do que eu faço se eu trabalhasse diretamente todo o tempo. Então, isso a gente tem que, ainda mais doente, gente, se a gente está doente é porque tem que parar, tem que parar. E vai ser bom porque quando voltar, vai ser muito mais produtiva, vai ser muito, né, entregar muito melhor e mais ainda. A Camila falou aqui que Sim. ela tem falado muito da questão prática e até aproveito para divulgar para vocês. Depois, se vocês quiserem, entre lá no perfil dela que ela tá fazendo, ela fez um canal no Telegram com algumas práticas de meditação, enfim, bem simples e rápidas. E aí que vem o ponto da questão da gente se adaptar a nós mesmos, ao nosso ritmo, né? Ela fez uma proposta lá, só que para mim, eu estou fazendo de outro jeito, sabe? Ela é meia hora que ela Adaptou. sugere, com 3 práticas diferentes. Eu estou fazendo 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde e 10 minutos à noite, que para mim funcionou assim. Então, sabe, usar, fazer aquilo que tem que fazer, mas adaptado à nossa realidade. E também os tempos não são exatamente os mesmos, porque é assim que eu posso. E tá tudo bem. O mais importante é fazer o que tem que ser feito, né? Mais alguma coisa, Cláudia? É isso aí. Não, acho que a gente já está se encaminhando para o final. Quero dar oi para todo mundo que entrou depois, a gente não deu oi. É, Mas a gente poderia concluir, aproveitar falando qual é a proposta dessa ideia desse workshop online, né, Helene? É, o que a gente pode aprender com esses exercícios que a gente está propondo, que vai, para quem não sabe, vai ser um grupo no WhatsApp, em que a gente vai compartilhar algumas práticas, ajudar nessa questão da organização, que eu acho que é uma coisa bem útil nesse momento, de planejamento também daqui para frente. E, enfim, fala um pouco mais sobre o que a gente pode aprender com esses exercícios. exato. O que a proposta que a gente teve, isso veio antes de tudo isso acontecer, a gente já está falando desse workshop faz algum tempo, inclusive eu já tive Sim, algumas clientes em consultoria individual. A proposta é algo prático, né? Voltando de novo para a questão prática, né? Não tem que é, praticar, é gente. exato, não é para ficar filosofando sobre como fazer uma organização mega blaster, nem sobre métodos de organização. É o simples. A Camila está falando exatamente o que eu estou falando aqui, só que no outro contexto, mas ó, volta para o Voltar simples e para o praticar, assim, simples.
e praticar. Tem que ter consistência para tudo, é assim. Exatamente. Então, esse workshop, ele é prático. Cada dia, são 5 dias, cada dia vai ter um exercício que vai, no final, te ajudar as pessoas que forem fazer a ter mais tempo para si. Né? E é algo que é para ser feito constantemente, não só durante o período de workshop. E aí a gente vai falar sobre priorização, Não é uma sobre vezinha delegar. só e deu. Como? Não é só fazer uma vez e deu. Exato. É uma É para adotar prática como uma prática constante, né? para a vida, né? Então, é Para priorizar, mim. delegar, dar limites, organizar e planejar, por último. Na verdade, é um workshop que o plano ele é um detalhe, né? Porque tem tudo isso que vem antes e que ajuda a gente a se apropriar do próprio tempo. Na verdade, a gente já é dono do nosso tempo, né? Eu acho que a gente tem que retomar esse direito que é nosso, né? Então, por isso que a gente resolveu manter esse workshop do formato que a gente decidiu, a gente só adiou a data porque a gente acha que ele é muito útil para esse momento. E claro que a gente vai estar adaptando tudo ao momento que a gente está vivendo, né? Como eu falei, eu já fiz consultorias individuais desse conteúdo, mas a gente criou algo para grupo para que mais pessoas possam fazer. Essa é a ideia. Deixa eu só ver o que a Daisy falou. Daisy, para mim funciona a prática à noite também, de meditar por um período curto, pois acalmar anterior à leitura. Exato. Cada um tem que achar o seu jeito, né? Eu até gostaria de fazer de manhã, mas meu filho acorda muito cedo, então é impossível. Cláudia, quer falar alguma coisa? Cláudia trancou? Travou? Vamos ver se ela volta aí. Estamos indo para o final. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma sugestão? Alguma pergunta? Alguma dica? Falem, por favor. O que vocês acharam? Gostaram? Foi útil? Cláudia, eu não estou te escutando. A Cláudia está muda. Não tem como. Pelo menos tu está escutando, né? Então, gente, se vocês quiserem dizer mais alguma coisa, eu acho que eu vou ter que finalizar sozinha, porque a Cláudia ficou muda. Agora a gente faz leitura de lábios com a Cláudia. Não tem problema, ainda bem que tá no final, né, gente? Bom, eu gostaria de agradecer a vocês. Vamos finalizar, né, Cláudia? Já que você não vai poder. Já tá com vários insights, que bom. Ah, saiu. Ju, para quem está na busca de recolocação no mercado, como proceder nesse momento? Olha, eu acho que vagas estão surgindo ainda, né? Só que a gente vai ter que se readaptar para o tipo de vaga que estão surgindo, né? Eu acho que é esse o caminho de entender que, por exemplo, o ramo alimentício, aqueles ramos que são essenciais à nossa saúde vão continuar existindo, inclusive estão abrindo vagas. Então, é de olhar para onde estão indo as vagas e ir para aquele lado. E aproveitar esse momento para se reinventar, para ver como que eu, como profissional, posso me adaptar a isso. Nas próximas lives, na próxima live, a gente vai falar sobre o futuro do trabalho, então participa, que talvez tenha mais coisas úteis. E também na primeira live que a gente fez, a gente falou um pouco sobre isso. Se tu quiser ver, eu posso te mandar depois, fala comigo que eu te mando o link do YouTube. O que mais? A Camila falou, não se apeguem a velhas rotinas, não se cobrem, exato, olha as dicas aqui. Adorei, meninas, cheguei meio que no final, mas agradeço mesmo assim. Obrigada por ter vindo. Pode assistir depois, vai ficar 24 horas o resto. Camila, melhor momento para recolocação profissional. Exato, eu acho que a gente vai se recolocar um novo modelo de trabalho que vai ser muito legal. Desde eu agradeço todas as dicas, principalmente de dar pausa e aprender a dizer não. Que bom. Camila, fica de olho em vagas que você nunca imaginou que existiriam. Exatamente. Agora vai surgir muita vaga diferente. Vamos ver. Obrigada, gente. A amiga Cláudia saiu. Não tem problema. Cacau. Foi ótimo. Obrigada. Sua serenidade, porque na minha visão é complicado, me deixa com a sensação de que posso conseguir. A Carla, inclusive, foi uma cliente da consultoria, né? E ela acho que ajudou, né? E sabe que tu pode sempre contar comigo, né? Que bom.
Então é isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. A Cláudia também agradece, tenho certeza. Ela pediu desculpa, mas eu tenho certeza que ela está agradecendo aqui. E vai ficar disponível 24 horas. Se vocês souberem de alguém que possa ter interesse, mande para essa pessoa. E vou pôr no YouTube. Também a gente tem um canal no Telegram. Ele está lá na minha bio. Se vocês quiserem entrar, entre lá que a gente vai compartilhar alguns conteúdos a mais lá. Tá bom, gente? Obrigada. Camila, vamos conseguir seguir. Vamos conseguir, meu povo. Obrigada por tudo, Gross. Ah, e depois, cuida meus stories que eu vou divulgar um evento de um grupo, de um projeto que eu estou fazendo parte, mas eu vou explicar por vídeo na sequência. Acompanhe aí para vocês saberem. Beijo, beijo, beijo. Até mais.